O poder de suas palavras, por Billy Joe Daugherty. Introdução. Suas palavras têm um poder assombroso. Deus criou o mundo com suas palavras. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. O que ele disse originou a vida. Na verdade, tudo o que Deus criou veio à vida como o resultado de suas palavras, que são cheias de autoridade e poder. Como um filho de Deus, nascido de novo, a você foi dada a autoridade por meio da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Cristo tem nos dado o exemplo de como vencer o diabo e suas obras, falando a palavra de Deus. Neste livro, O Poder de Suas Palavras, meu objetivo é fazer com que você tenha o acreditar e o crer na palavra de Deus como padrão e estilo de vida, e não apenas algo que você faz somente quando está em crise. Você evitará muitas crises em sua vida, ou prontamente irá vencê-las, quando aprender o valor de falar a palavra de Deus com seus lábios. Minha esposa Saron ajudou-me nos ensinamentos do capítulo 3. Você está comendo suas palavras. Juntos examinamos a palavra e verificamos, por meio de experiências pessoais, como submeter a língua, um pequeno, mas desobediente, membro do seu corpo, ao controle do Espírito Santo. Você poderá mudar o curso da sua vida pelas palavras que proferir. Se o seu destino precisa de um ajuste, examine com um olhar crítico as palavras que tem dito e peça ao Espírito Santo, o ajudador, que o auxilie a dizer apenas o que Deus declara em relação a você e aos outros. Billy Joe Daugherty. Quando você recebe a revelação do poder das suas palavras e começa a alinhá-las com a palavra de Deus, você pode mudar sua vida para sempre. Capítulo 1. O assombroso poder de suas palavras. As Escrituras revelam o assombroso poder de suas palavras. O texto de Provérbios 18, 20 e 21 declara: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nos versículos 4, 7, 8 e 13 deste mesmo capítulo, o poder das nossas palavras, como uma força positiva ou negativa, é revelado. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quando olhamos esses versículos, vemos o assombroso poder das palavras, os quais podem ferir e machucar, ou ser como fonte de vida se derramarem a sabedoria de Deus. Elas podem trazer tanto vergonha quanto honra, podem edificar ou condenar. O versículo 20 ensina: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Provérbios 18, 20. Então, o que produzem os lábios? As palavras que você diz. Você já ouviu a frase: você vai engolir suas palavras? Aqui vai uma revelação: você as tem comido por toda a vida. Neste exato momento de sua existência, você está satisfazendo-se com as palavras que profere. Tudo o que fazemos acarretará um tipo de colhimento de acordo com as leis da semeadura e da colheita. Nossos pensamentos, nossas palavras e ações são sementes que produzirão uma colheita. Você está sendo nutrido de suas palavras todo dia. Quando profere bênçãos, você as colhe. Se ordenar vida, colherá vida. Se proferir alegria, paz, triunfo e vitória, desfrutará de uma colheita de alegria, paz, triunfo e vitória. Quando você nasce de novo, por meio da fé em Jesus Cristo, tem autoridade para liberar o poder da palavra de Deus pelos próprios lábios. Os anjos de Deus
ouvem a palavra do Senhor. Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Jeremias 1:12. A palavra é como um martelo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23:29. A palavra de Deus é como uma espada. Ela destrói as obras do inimigo e também traz saúde, força e vida para você ou aqueles para quem você ora, proferindo a palavra de Deus. Provérbios 4:22 diz o seguinte a respeito das palavras de Deus: porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Quando você recebe a revelação do poder das palavras e começa a alinhá-las com a palavra de Deus, você pode mudar sua vida para sempre. Você come, anda e vive pelo fruto dos próprios lábios. Responsável por palavras frívolas. Você precisa mudar algumas palavras que pronuncia? Você já usou algumas vezes uma dessas frases? Tô morto, tô morrendo de vontade, temo que sim. Por que será que as pessoas são tão atormentadas pelo medo e pela morte? Talvez você pense, mas são apenas palavras frívolas. Espere um momento. Jesus disse que prestaríamos conta por cada palavra frívola que proferíssemos, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:36 e 37. Palavras fúteis, assim como aquelas cheias de fé, têm um efeito e ocasiona uma colheita. O inimigo tem semeado palavras de temor, morte, tormento e opressão na linguagem das pessoas, de forma que muitas delas estão constantemente proferindo desastre, calamidade, tragédia e peso. A boca de cada um está tão acostumada a proferir negatividade que elas nem percebem. As palavras saem do coração e vão direto para a boca, e as pessoas estão abandonando as próprias palavras. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12:35. Isso é um princípio espiritual que funciona, quer você entenda, quer não. Jesus venceu o diabo com a espada da palavra. O diabo entende o poder das palavras, porque quando desafiou Cristo em Mateus capítulo 4, Jesus desembainhou a espada da palavra e mostrou-a para ele. Cristo não tinha uma Bíblia na mão, apenas pegou a espada, colocou-a na própria boca e disse: "Porque está escrito". Vamos observar os versículos de 1 ao 11 em Mateus capítulo 4, a fim de entender melhor o poder das palavras de Jesus, que derrotou as tentações do diabo e o colocou para correr. Lembre-se, Jesus é o nosso exemplo de como derrotar Satanás e como colocá-lo para correr. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando a ele o tentador disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães". Ele, porém, respondendo, disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus". Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra". Disse-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus". Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: "Tudo isto te darei se prostrado me adorares". Então disse-lhe Jesus: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás". Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, do 1 ao 11.
A palavra de Deus proferida pelos lábios de Jesus paralisou o diabo. A mesma palavra pronunciada por seus lábios paralisará esse inimigo também. A armadura de Deus é definida em Efésios 6, 10 ao 18, e nesta lista de armas encontramos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a sua arma contra o inimigo. O diabo sabe e entende isso. A partir do momento em que você declara a palavra de Deus, derrota o diabo. Por suas palavras, você libera as bênçãos divinas e começa a andar na abundância que ele tem para dar-lhe. Muitas pessoas confessam tragédia e acidentes, dizem que são acidentes ambulantes. Nunca ando com pessoas que dizem isso. Programando-se novamente com a palavra de Deus. O poder das suas palavras é revelado na Bíblia inteira. O que aconteceria se você mudasse suas conversas para alinhar-se com a palavra de Deus? O que aconteceria se você passasse a falar como Jesus? Este é o dia que o Senhor fez. Salmo 118, 24. Eu me alegrarei e regozijarei. Salmo 31, 7. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 10. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. O que aconteceria se você programasse a sua mente, o seu coração e os seus lábios com a palavra de Deus? Aquilo que você falar, pensar ou em que crer será realizado em sua vida. Pare de falar morte. Sarão e eu testemunhamos muitas situações em que pessoas receberam exatamente aquilo que estavam proferindo, tragédias, tribulações e calamidades. Estou falando de cristãos cheios do Espírito Santo. Existem pessoas que oram e cantam na igreja, mas suas orações, canções e palavras são justamente o contrário quando vão para casa. Se você tiver uma série de fatos que se dirige para um lado e outra que se desloca para o lado oposto, elas se anularão. Isso é ter ânimo dobre. Tiago 1:8. Se cantarmos que vamos ter vitória, então proferiremos vitória todos os dias. Se cantarmos viverei, não morrerei, decretaremos vida todos os dias. Se cantarmos que Deus sempre nos faz triunfar, então diremos todos os dias, Deus sempre nos faz triunfar. Depende de mim e de você fazer a escolha de parar de falar da morte. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Estamos alimentando-nos do fruto de nossas palavras. Lembre-se, primeiro, a semente do que você diz é plantada e depois vem a colheita. A maioria das pessoas quer a colheita primeiro para depois plantar a semente. Isso acontece tanto nas finanças quanto nas confissões. Algumas pessoas dizem, bom, eu não estou vivendo em vitória nesse momento. Como posso dizer que estou andando em vitória? Você deve primeiro plantar a semente da vitória com suas palavras. Algumas pessoas declaram que não estão vivendo em paz. Como poderão afirmar que têm a paz de Deus? Tudo depende se elas acreditam mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. Se crerem mais no que os outros dizem a seu respeito do que na palavra de Deus, então apenas continuarão a dizer as coisas negativas, as quais não vêm de Deus, e viverão essa negatividade. A boa nova é que, se acreditar que a palavra de Deus é maior que as circunstâncias, os seus sentimentos, as suas opiniões e os seus relatos alheios, você começará a dizer, eu sou redimido, abençoado e nova criatura em Cristo Jesus. Tudo coopera para o bem em minha vida. Glória a Deus. Que Deus se levante e os inimigos se dispersem. Comece a falar pela sua casa. As bênçãos de Deus habitam neste lugar. Você cria a atmosfera do seu lar com as próprias palavras. Um pot-pourri
não tem autoridade sobre o inimigo, uma casa cheia de tristeza e conflito precisa de algo muito mais que essência de morangos ou flores de primavera para mandar o mal embora. Hoje é o seu dia de tomar uma decisão. Vou encher meu coração com a palavra de Deus, vou proferi-la e com a ajuda do Espírito Santo, vou alinhar minhas palavras e meus pensamentos com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Billy Joe Daugherty, capítulo 2, Refreando a língua. Sua língua pode ser pequena, mas ela guia toda a sua vida. No Novo Testamento, Tiago dedicou um capítulo inteiro para falar do poder das palavras. No capítulo 3, versículo 2, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A palavra perfeito significa completo ou cheio de idade. O dicionário Webster define perfeito como inteiro, sem falha ou defeito. Exato, uma reprodução fiel do original, puro, maduro. Algumas pessoas dizem que não conseguem parar de pecar ou quebrar certos hábitos. Elas declaram isso porque pensam exatamente assim. Também acreditam no que falam. Adivinhe o que acontece. Elas continuam a viver em pecado, mesmo que sejam cristãs e frequentam a igreja regularmente. A principal fonte de escravidão dessas pessoas está nas palavras que estão sendo proferidas pela boca. Morte e vida estão no poder da língua. Se o diabo conseguir fazer com que você reforce aquilo que o tem amarrado com as próprias palavras, você não conseguirá ser liberto. Comece a acreditar e falar que Jesus quebrou o poder do pecado e lhe deu vitória sobre a iniquidade por meio de sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Isso significa ser totalmente livre. Comece a declarar: sou livre de todo hábito imundo e de todo pensamento atormentado, em nome de Jesus. É necessário aplicar a palavra de Deus repetidamente. Você deve pensar: e se um mau pensamento voltar? Declare a palavra mais uma vez. O que você faz se insetos entram na sua casa? No começo de meu casamento com Saron, morávamos em um pequeno apartamento que parecia ter sido construído logo após a Guerra Civil. Usamos todos os tipos de venenos para impedir a invasão dos insetos. Uma senhora que morava em um apartamento ao lado de nosso apareceu um dia na porta e perguntou: vocês estão lutando contra os insetos? Eu disse: sim, senhora. Ela então exclamou: bom, todos eles estão indo para o meu apartamento, mas não tem problema. Também vou lutar contra eles e juntos vamos mandá-los para a senhora que mora no apartamento de trás. O que acontece quando outro inseto aparece? Você continua jogando veneno e lutando contra ele. O que você faz quando um sentimento errado surge, uma atitude errada persiste ou uma tentação volta? Você não diz: pois bem, tentei resistir uma vez, mas simplesmente não funciona. Não, você continua lutando, citando a palavra, falando as promessas contidas nas Escrituras e crendo nelas. Lembre-se daquele corinho firme nas promessas. Ele diz que devemos aceitar as promessas de Deus, crer nelas, confessá-las e ficar firme, com fé, até vê-las sendo manifestadas em sua vida. Isso não é uma revelação recém-descoberta, mas remete ao começo, desde que pessoas começaram a crer nas promessas de Deus, como Abraão e Noé. O caminho que sua língua seguir
é o mesmo que você seguirá. Tiago 3:3-5 afirma: Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago compara a sua língua com o freio da boca do cavalo e com o leme de um navio. Não importa em qual direção o capitão do navio mova o leme, o navio inteiro, que pesa toneladas, mover-se-á naquela direção. O mesmo acontece com o cavalo. Você pode pôr um menino de 10 anos de idade, pesando 35 quilos, montado em um cavalo de 1.400 quilos. Se a criança souber segurar as rédeas e puxar o freio, ela controlará o animal e o moverá na direção que ela quer que ele vá. Tiago está dizendo exatamente o que disse Salomão em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quaisquer direção que a sua língua tome é a que a sua vida inteira irá tomar. Se a sua vida está indo para o lado errado, segure as rédeas, assuma o controle do navio da sua vida com o pequeno membro do seu corpo que fica abaixo de seu nariz e acima do seu queixo. Sua língua é o freio, o leme, a governadora ou controladora de toda a sua vida. Pegue a palavra de Deus que você leu e coloque-a nos seus lábios. Proferindo aquilo que Deus diz, você estará liberando poder vital sobre a sua vida e a de outros. Tenha domínio sobre as suas palavras. Deus nos criou para que tenhamos domínio. O diabo não tem autoridade sobre parte alguma do seu corpo. Tome conta de cada área e diga ao diabo que ele não tem lugar ali. Defina o tipo de atmosfera que você quer que prevaleça em sua casa e em seu local de trabalho. Jesus declarou: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Jó 22:28 disse: Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Você tem domínio e autoridade para decretar algo. Tiago afirmou: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargorosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 3, do 6 ao 12. No versículo 8 está escrito: Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. De forma alguma, ele desvaloriza o poder do Espírito Santo em desenvolver uma língua que está sob seu controle. Em Mateus 12:34, foram as palavras de Jesus: Pois
do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em Marcos 11:23, ele falou: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Para acreditar que a palavra dita pelos seus lábios possui autoridade, você precisa chegar a um ponto em que acredite que tudo o que você disser se tornará realidade. Seu coração não entrará em um acordo com você se estiver brincando ou dizendo coisas ruins. Comece a pedir a cada dia ao Espírito Santo que refreie a sua língua. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Capítulo 3. Do fruto da boca cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Provérbios 18:20. Capítulo 3. Você está comendo suas palavras. Billy Joe e Sharon Dougherty. Billy Joe. As palavras dos ímpios são para amarrarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Provérbios 12:6. Esse versículo nos mostra um contraste. As palavras do perverso são destrutivas e violentas, mas as do justo, aquele que está certo perante Deus, que o está seguindo e servindo-lhe, livrá-lo-ão. As palavras do perverso planejam ataques, maldades, desastres, calamidades e tragédias para outras pessoas. No entanto, as do justo trazem livramento e encorajamento para você e outros. Você já ouviu alguém dizer: essa esposa tem de calar a boca? Nesse caso, ela disse algo que não foi edificante e causou problemas. Vamos virar a mesa. Podemos tirar o pé da boca e caminhar, dizendo palavras certas que concordam com a palavra de Deus. Existe um poder tremendo no que você diz. Sharon. Em 1974, quando começamos a ouvir a mensagem sobre o poder das palavras, passei a memorizar o Salmo 91. Davi, o salmista, tinha entendimento sobre o poder das próprias palavras, porque por meio dos salmos ele declarou: direi. No Salmo 91, um texto com o que a maioria de nós está familiarizado, Davi disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versos 1 e 2. Uma moça do nosso grupo de jovens queria correr comigo em nossa vizinhança. Eu corria regularmente, mas ela era mais rápida do que eu, estava à minha frente. Eu meditava no Salmo 91 e o pronunciava enquanto corria. De repente, daquela vizinhança, saiu um homem de sua pequena casa apoiando uma arma para mim. Ele apenas andava com um olhar ofuscado. Enquanto eu corria, orava em línguas. Virei para o lado de um estacionamento, pois se virasse para o outro, ele teria a mira livre. Continuei então citando o Salmo 91. Ouvi um clique atrás de mim, mas nada aconteceu. Corri de volta para minha casa e esperei pela moça que tinha virado o quarteirão. Quando ela retornou, perguntei: você sabe quem mora naquela casa? Ela respondeu: um rapaz que foi bombardeado na guerra. Ele tem de ser observado pelos pais. Ele fica em casa o tempo inteiro. Geralmente os pais o mantêm dentro de casa. Eu disse: bem, ele saiu. Ele saiu de casa com uma arma de verdade. E eu ouvi um clique. Eu disse ainda: eu estava memorizando o Salmo 91
e orando sobre minha vida, realmente creio que os anjos me protegeram e não havia uma bala naquela arma para atingir-me, eu estava pensando, minhas palavras tinham me livrado mesmo antes de eu ter saído de casa. Billy Joel. O texto de Provérbios 12:14 diz: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos dos homens fizerem, isso ele receberá. No Novo Testamento, Jesus declarou: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, 34 ao 37. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la em favor daqueles que nela acreditam e confessam. Jeremias 1:12. Autoridade e poder são liberados por meio de suas palavras. Quando você liga para uma pizzaria, pede uma pizza com suas palavras. A entrega é feita na sua casa com base no que você disse. Existem semelhanças na esfera espiritual e na natural. Todos os dias usamos palavras para liberar as bênçãos de Deus ou a fim de pará-las. Você comerá do fruto das próprias palavras. Saron. O Salmo 103:20 afirma: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos do Senhor estão esperando para ouvir as palavras de Deus serem proferidas pela sua boca na atmosfera ao seu redor. Então, quando você diz o que Deus relata em sua palavra e crê naquilo, os anjos ouvem aquelas palavras para cumpri-las. Billy Joel. Você já ouviu alguém dizer: "Tô morto, estou morrendo de vontade, sou um acidente ambulante, minha vida toda é uma bagunça constante"? Você projeta seu futuro por meio das palavras que profere agora. Entendemos o princípio de um fazendeiro plantando sementes e fazendo a colheita daquilo que plantou. Podemos plantar as sementes das finanças, da caridade, da bondade, do tempo e do serviço. No entanto, as sementes das palavras crescem e trazem colheita também. Você se satisfaz ou não, nesse momento, pelas palavras da sua boca? Se não estiver contente com o seu atual modo de vida, modifique as palavras que estiver pronunciando e então mudará seu futuro. Aleluia! Você pode ter uma colheita de más sementes fracassada por meio do arrependimento. Arrependimento requer confissão. Confessamos nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa e nos limpa de toda injustiça. 1 João 1:9. Então somos liberados. Uma vez feito isso, comece a ministrar o Salmo 51:10 sobre sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O Salmo 51 é uma confissão que vem do salmista Davi, depois que seus pecados de adultério e assassinato foram revelados pelo profeta Natã. O único modo de remover o pecado é alcançá-lo em seu coração com sua língua e pô-lo na mesa perante Deus, como Davi fez. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Versículos do 1 ao 13. A chave para fazer fracassar uma colheita de palavras ruins que você tenha dito é chamada confissão de pecados. Muitas vezes as pessoas querem apenas empurrar tais pecados para baixo do tapete, não pensar a respeito deles, mas Deus exige que elas os confessem e os abandonem. Somente assim estarão perdoadas e limpas. Comece a falar. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 12, 28. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Muitos foram ensinados por toda a vida a dizer coisas negativas. Falam sobre os problemas de saúde da família. Minha avó e minha mãe tiveram tal doença, e então continuam. Provavelmente terei esse mal também. Ou dizem, todos da nossa família têm esse tipo de enfermidade nessa época do ano. Eles caem na armadilha das próprias palavras. Provérbios 6, 2. Comece seu dia com uma confissão positiva. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Salmo 119, 24. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoarás na terra que te der o Senhor, teu Deus. Deuteronômio 28, 8. Você também pode levantar-se de manhã e dizer, bom Deus, é manhã. Você põe sua mesa com as palavras que profere. Saron. Há alguns anos, tive uma amiga que morava em um apartamento em Tulsa. A vizinha dela tinha uma visão negativa a respeito de tudo. Havia uma grande árvore em frente ao apartamento delas, e às vezes, quando ocorriam tempestades em Tulsa, essa vizinha, uma senhora, dizia, qualquer dia essa árvore vai cair nesse apartamento. Minha amiga então dizia, não deste lado, eu amarro essas palavras em nome de Jesus. É claro que a senhora não entendia muito bem minha amiga, uma pessoa muito positiva. Um dia, Tulsa foi acometida por uma tempestade com fortes ventos, e a vizinha de minha amiga recebeu exatamente o que estava confessando. A árvore caiu sobre seu apartamento. Billy Joe, aquela mulher, chamava aquela árvore por anos, assim como se chama um cachorro. Ela caiu nas armadilhas das palavras da própria boca. O que estamos falando vai além de ter atitudes negativas ou positivas em relação à vida. O assunto real é falando palavras de fé, aos quais estão de acordo com a palavra de Deus. Você deve crer na palavra com seu coração e a declarar com a boca. Então nosso fundamento é a palavra de Deus, nossa conexão com a palavra é a fé, e a liberação da palavra é a confissão dela com nossos lábios. Saron. Precisamos entender a seriedade das nossas palavras, porque elas são questão de vida e morte. Lembro-me da situação de uma pessoa que estava sempre com pressa há anos.
Ela disse: você sabe, um dia desses, dirigindo rápido do jeito que eu faço, acabarei matando-me. Certo dia, isso aconteceu. Pensei comigo mesma. Ela declarou seu destino e nem mesmo percebeu. Hoje, se eu escutar alguém dizendo aquilo ou algo parecido, falarei: não, vamos crer em Deus que você vai viver e não morrer. Quando você proferir palavras de morte, de divórcio ou frases do tipo: ele não vale nada, ele nunca vai fazer nada de bom, ele nunca vai ser livre, parece que o mal nunca é o bastante, nunca vamos sair dessa, estará cavando uma cova e provavelmente cairá nela, a não ser que haja arrependimento e uma reviravolta no que você fala. Billy Joe. Quantas crianças já foram feridas pelas palavras negativas dos pais, professores ou de outra pessoa? Elas têm vivido com a etiqueta de sem valor estampada em sua vida? Você vai acabar na cadeia, você nunca vai fazer nada de bom. Tais frases entram no coração e na mente de uma pessoa. As únicas coisas que podem anular tais declarações são o poder da palavra de Deus e a obra do Espírito Santo. Se uma criança, um jovem ou até mesmo um adulto não possui a palavra e o Espírito Santo para rebater tudo aquilo que foi dito de forma negativa, afundará até o nível do que foi proferido sobre sua vida. O indivíduo se tornará amargo e ferido, ou então aceitará e abraçará essas palavras vivendo no nível delas. Lembre-se, nosso Pai Celestial sempre disse palavras boas sobre nossa vida. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Vamos unir esses versículos ao texto de 2 Coríntios 4:13. Lá encontramos uma revelação sobre o que estamos falando. Isso não é um assunto da mente sobre matéria, nem uma tentativa de autoafirmação ou de ter uma atitude positiva. Estamos falando de crer mais naquilo que Deus diz do que nas opiniões de outras pessoas, nos próprios sentimentos, nas circunstâncias, nas últimas notícias ou nas previsões financeiras. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, declara: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. O espírito da fé é o fundamento em crer na palavra de Deus e proferi-la. O que estamos dizendo é o seguinte: em cada questão com que você se deparar no seu dia, seu futuro, seu casamento, sua família, suas finanças, sua saúde, sua vitória ou qualquer outra coisa, Deus tem algo a dizer a respeito. Ele tem apontado em sua palavra revelações de sua vontade para a nossa vida. Todos os dias temos uma escolha a fazer: falar o que sentimos em relação às coisas e como outros veem a situação, ou falar o que Deus diz a respeito. Moisés põe esse assunto no seguinte ponto de vista: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deuteronômio 30:19. Como fazer essa escolha? Crendo na palavra de Deus e declarando-a. Quando começar a proferir a palavra e crer nela, você agirá de acordo com o que falou. Saron. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Há 3 coisas nessa passagem, as quais temos de fazer. Número 1, não deixe que a palavra se aparta da sua boca. Número 2, medite nela dia e noite. E número 3, tenha cuidado ao obedecer tudo conforme aquilo que está escrito na palavra. Em Provérbios 4:20, Deus diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Quando você atenta para alguma coisa, você dá a sua atenção. Os versículos 21 e 23 prosseguem: Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se puser a palavra de Deus no seu interior, ela sairá de dentro da sua boca. O que estiver em seu coração será exteriorizado pela sua boca. Você falará a respeito. É por isso que é tão importante guardar aquilo que você vê e ouve. Dê atenção ao colocar a palavra de Deus dentro de você para que ela saia de sua boca. Em Provérbios 4:24 está escrito: Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ser perverso significa ser desobediente. Poderíamos dizer: desvia de ti uma boca desobediente. Salomão não diria isso se não fosse possível ter uma boca desobediente. Quando eu e Billy Joe ouvimos essa mensagem pela primeira vez, começamos a observar nossas conversas, o que nunca tínhamos feito antes. Observávamos nossas conversas o bastante para não xingarmos, mas tínhamos palavras negativas em nosso vocabulário e não pensávamos sobre isso. Algumas pessoas pensam que é escravidão, mas Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que nossas palavras são vida e saúde para todo o corpo. Quando você começa a ajudar alguém a vigiar as palavras, tem de estar disposto a ser corrigido também. Quando éramos pastores da juventude, eu e Billy Joe fomos comer fora com alguns jovens depois do culto à noite. O rapaz sentado ao lado de Billy Joe pediu espaguete. Quando a garçonete se aproximou da mesa, ele disse ao jovem: Cuidado, vou derramar espaguete em você. Billy Joe perguntou: O quê? Quando ele abaixou o cotovelo, o prato virou e o espaguete caiu todo em seu terno. Billy Joe: Eu disse: Bom, pelo menos você disse que ia fazer isso. Pelo menos ela anunciou antes de fazer. Aquele incidente nos acordou, fez-nos pensar a respeito, ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo e depois observar o que acontece na vida delas. Começamos a analisar aqueles que confessam sobre a vida de suas crianças que, quando elas crescerem e se tornarem adolescentes, serão rebeldes e se afastarão de Deus. Nós ouvimos até cristãos fazendo esse tipo de confissão. Isso não está na Bíblia, mas percebemos que muitos aprendem em seu coração aquilo que elas veem acontecer no mundo. Nós também percebemos que temos uma escolha em relação ao que vamos confessar sobre nossos filhos. Saron. Outro problema é que muitas vezes as pessoas declaram palavras de temor sobre seus filhos e estes acabam levando uma vida de temores. Eles não podem sair de casa sem que estejam com medo. Tenho observado isso nas pessoas. É preciso ter seriedade e cuidado, porque estamos vivendo em uma geração perversa. A Bíblia profetizou que haveria um tempo de intensa escuridão nessa época em que estamos vivendo. Podemos perceber pelas contínuas notícias negativas de jornal que muitas coisas ruins estão acontecendo. Contudo, por outro lado, estamos vivendo um tempo maravilhoso de derramamento do Espírito de Deus. Você pode focalizar sua atenção no lado ruim
ou no lado bom, seja sóbrio, alerta e sensível no espírito, não fale palavras de temor. Às vezes, quando vamos visitar meus pais, eles dizem, tomem cuidado. Então Billy Joe responde, cuidado com nada. Billy Joe, o texto de 1 Pedro 5,7 declara, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque deveríamos ser cheios de angústia, se a Bíblia diz que devemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus? Muitas pessoas são cheias de preocupações, fardo, opressão e ansiedade. Em Provérbios 12:6 está escrito, as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Isso quer dizer que aquilo que você diz pode livrá-lo de problemas ou colocá-lo em apuros. O texto de Provérbios 14:3 afirma, na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Um sinônimo de preservar é guardar. Aquele que guarda as palavras, guarda a própria vida. Há alguns meses, um dos filhos da minha secretária ia aos cultos no centro MAB, com sua mulher e seus filhos. Naquela época, ele trabalhava para o Departamento do Estado, na Embaixada, em Nairobi, no Quênia. Logo após ele e sua família voltarem para o Quênia, as embaixadas da Tanzânia e da Nairobi foram bombardeadas, como o que ocorreu na cidade de Oklahoma. Muitas pessoas morreram e outras centenas foram hospitalizadas. Glenn Wells ligou para seus pais, Florence e Bill Wells, em Tulsa, e disse que ele estava em seu escritório, mas que havia sido chamado para comparecer ao andar de cima para uma reunião em uma área do prédio que ele jamais tinha estado antes. A bomba explodiu quando ele estava naquele outro andar e seu escritório foi atingido. 3 pessoas que trabalhavam com ele foram mortas. Ele estava triste pela perda, mas agradecido por sua vida ter sido preservada. Por anos, os pais de Glenn, Bill e Florence oraram o Salmo 91, intercedendo por seus filhos e suas famílias, e o fazem até hoje. Aqui está uma versão personalizada do Salmo 91, e você pode orar pela vida de seus filhos, pela sua e pela vida de outros. Meus filhos habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. O Senhor é o seu refúgio e sua fortaleza, e nele eles confiam. Deus livrará meus filhos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, do inimigo e de suas armadilhas, tentações e ciladas, em nome de Jesus. Deus os cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas eles estarão seguros. A fidelidade do Senhor é seu escudo e broquel. Eles não temerão o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos, porque eles fizeram do Senhor seu refúgio e do Altíssimo sua habitação. Nenhum mal sucederá a eles, nem praga alguma chegará perto deles. Ele ordenará aos seus anjos para os guardarem em todos os seus caminhos. Os anjos os sustentarão em suas mãos. O inimigo e as suas obras estarão debaixo de seus pés. Porque meus filhos amam o Senhor, ele os livrará e os colocará em um alto retiro, pois eles conhecem seu nome. Eles invocarão o Senhor e eles lhes responderá. O Senhor estará com eles na angústia e os livrará e os glorificará. O Senhor lhes dará abundância de dias e lhe mostrará a sua salvação, que não inclui apenas vida eterna com ele, mas segurança, preservação, livramento do perigo e da preocupação, saúde e bem-estar. Suas palavras são questão de vida ou morte, elas vão aprisioná-lo ou libertá-lo. Saron. Em 1 Pedro 3,10 está escrito: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes,
Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Uma outra versão desse mesmo versículo diz: pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Pedro está declarando: se vamos amar a vida e ter bons dias, temos de refrear nossa língua de dizer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas proferem as Escrituras, mas suas conversas são chulas. Temos de pôr um freio em nossa língua, assim como Tiago nos exorta. Billy Joe. Estivemos perto de alguns casais que, em suas conversas, começaram a falar de divórcio em tom de brincadeira. Notamos como eles caminhavam exatamente para aquilo que falavam. Eles pensavam que estavam brincando, mas lembre-se, o diabo não está brincando. Se ele conseguir fazer com que sua língua siga a direção errada, ele o guiará ao erro, do mesmo modo que funciona o freio na boca do cavalo. Algumas pessoas dizem: são apenas palavras frívolas. Espere um minuto. Jesus disse que prestaríamos conta por cada palavra frívola que falássemos. Mateus 12, 36 e 37. Isso significa que, para cada palavra que você diz, há uma colheita. A colheita das suas palavras pode funcionar contra você ou em seu favor, dependendo do que fala. Se você quiser que a palavra de Deus funcione em sua vida, comece a acreditar que tudo o que disser se tornará realidade. Fé é uma força combinada e funciona fora de seu coração, de seus lábios, por meio de suas ações e de uma mente renovada. Se você estiver constantemente fazendo brincadeiras, piadas ou falando coisas que não são verdadeiras, o diabo estará amando isso, porque quando você declarar a palavra de Deus, não funcionará. Jesus explica isso da seguinte maneira em Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Temos de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, assim como Abraão fez, Romanos 4,17. É preciso declarar que as montanhas em nossa vida serão removidas, não importa o que elas sejam. Se você quiser ser uma pessoa alegre, comece a dizer: Senhor, sua alegria é a minha força. Obrigado, Senhor, pelo fruto da alegria em minha vida. Obrigado porque o Senhor me deu alegria, que homem algum pode tirar de mim. Obrigado, Pai, porque os redimidos do Senhor têm alegria eterna sobre suas cabeças. Muitos cristãos são controlados pelos sentimentos. Eles se sentem bem mal, felizes ou tristes. Eles estão para cima ou estão para baixo. No entanto, quando você se torna uma pessoa da palavra, não fundamenta a sua vida em como você se sente, mas sim naquilo que a palavra de Deus diz. Quando alguém perguntar: como você está? Responda: estou abençoado. Ela pode replicar: mas olhe as circunstâncias. Diga então: não importa, sou abençoado. Deus é capaz de reverter a situação em algum momento. As situações ao nosso redor não têm de nos controlar, as circunstâncias não têm de nos dirigir, não temos de ser dirigidos ou sacudidos, porque nossa vida está construída na rocha, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Saron. O texto de Atos 10:38 afirma: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Billy Joe. Se alguém perguntar: e aí, como está? Você poderá responder: para cima. Eu estou sentado com Cristo nos lugares celestiais. As bênçãos do Senhor estão perseguindo-me e vindo até mim. Deus está aperfeiçoando tudo o que diz respeito a mim. Ele está fazendo tudo 10.000 vezes melhor em cada área de minha vida e de meu ministério, em alegria, bênçãos, vitória,
glória, sinais e maravilhas. Sou forte no Senhor e no poder da sua vontade. Efésios 2:6, 6:10, Salmo 138:8, Deuteronômio 1 e Deuteronômio 28:8. Saron. Há uma senhora bem idosa em nossa igreja que se mudou para Tulsa depois de seu marido ter morrido. Ela foi mordida por um carrapato e o diagnóstico médico foi: se você viver, ficará em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Ela começou a ouvir e a confessar a palavra do Senhor: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118:17. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aquela mulher passou da cadeira de rodas para um andador e a partir de então começou a andar pelo seu esforço. Então ela foi para o centro de treinamento de missões Victory World e várias vezes nos últimos anos foi ao campo de missões. Alice Bush continuou professando sua fé e venceu os desafios físicos de seu corpo. Billy Joel, isso ocorreu há mais de 10 anos. Ela está no fim dos seus 70 anos e ainda está ativa no trabalho de missões. Tem sido suprida pelo fruto de sua boca. Você, como Alice, mudará as circunstâncias se crer na palavra de Deus, declará-la e agir conforme as suas promessas. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que chegou até aqui no término do capítulo 3 desse livro tão abençoado por Billy Joel. Este capítulo 3 em especial foi um diálogo dele com a esposa dele, Saron. Foi uma bênção, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, que é muito importante para nós. E não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama.